eu chamo ao palco do Mega Encontro Tributário o professor Adalberto Vitor. Seja bem-vindo, professor, uma salva de palmas. E aí, pessoal, muito boa tarde, hein? É sempre muito empolgante entrar aqui depois que todo mundo dançou, né? Eu estava vendo por ali e me identificando, né? Principalmente nessa última música, eu acho que lá da região da gente. E alguns colegas, principalmente os marmanjos por aí, né? Estavam com o corpo aqui na música, mas a cabeça com o vencimento do PIS e COFINS, que é hoje, sabe? E o semblante também meio preocupado, sabe? A gente estava aí acompanhando os passos, mas super sério, entendeu? Acho que com uma preocupação e uma eventual compensação que tem que fazer hoje. Mas eu preciso agradecer, primeiro, as professoras Marla, a professora Deise, que com muito empenho, mais uma vez, montam um evento assim tão brilhante, tão bem estruturado, e com um público realmente de um nível, de uma qualificação realmente, sim, fantástica, né? Desde ontem, todo mundo aqui, firmes, acompanhando as discussões, e eu tenho um desafio que é trazer para cá esse tema tão sensível, que é o split payment, a estratégia de você manter o caixa da sua empresa, inclusive das nossas empresas de contabilidade, esse caixa ele preservado, apesar de tudo aquilo que o fisco ele vem implementando, inclusive em parceria com o Banco Central. E aqui nós vamos apresentar também, né, estratégias para a garantia desse crédito e, principalmente, embora esse crédito ele, por vezes, para que exista uma efetividade, eu, enquanto adquirente de um determinado produto, mercadoria ou serviço, precise, então, adiantar esse recolhimento com as estratégias para que eu possa preservar o meu caixa, então, me manter dentro de uma conformidade e dentro, evidentemente, de um fluxo financeiro que, para mim, pode ser vantajoso. Perfeito? Tranquilo? 12/8, todo mundo, né? Como é que está aí? Muito bem. Então, pessoal, vamos lá, né? Passando aqui. Está funcionando? Será que é? Ah, deu certo. Às vezes são questões espirituais que se resolvem rápido. Muito bem, o crédito, ele somente é concedido se há um pagamento do tributo em uma etapa anterior. Isso aí nós vimos no decorrer desses últimos momentos. Desde ontem a gente também confere algumas informações que casam com isso que a gente vai ver agora, mas nós temos aí algumas reflexões a fazermos juntos, né? Ou seja, eu sei que o crédito ele somente é garantido quando existe o efetivo recolhimento, pagamento, compensação, a liquidação. Isso aí é muito claro para nós. O fisco, inclusive, trouxe alguns benefícios ou algumas justificativas para a existência do split payment nessa modalidade, de acompanharmos tudo o que ocorre com o movimento operacional da empresa via apuração assistida, e ele, ao verificar o que não funcionou em outros países e dentro de blocos econômicos que esses outros países pertencem, como é o caso da União Europeia, que eu até já faço uma pergunta para vocês, já ouviram falar em uma coisa chamada carrossel europeu? Não é daquele da brincadeira, mas do não pagamento do tributo, para fins, inclusive, de dano ao próprio erário público, sonegação. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Sim ou não? Pois é, inspirado nisso que acontece na União Europeia, nós temos aqui alguns apontamentos que o fisco ele nos fez, e disse o seguinte: olha, nós vamos sim trabalhar com essa sistemática de split de pagamento, já garantindo uma parte que é do governo, pois se fizermos isso, teremos uma redução da litigância. Por que o contribuinte ele vai brigar pela garantia do seu crédito, se nós estamos saindo de um crédito que ele é escritural, ou seja, precisa de documento fiscal idôneo, e não é que isso vai mudar com a reforma, não é que isso tem mudado a partir da validade, então,
do novo sistema tributário que nós estamos inseridos, mas saímos então dessa espécie de crédito para o crédito financeiro. Muito bem, então o fisco, ele entende, então, em razão desse entendimento, chegamos a uma conclusão conjunta de que vai existir uma redução da briga pela garantia, pela discussão desse eventual crédito que eu, enquanto adquirente de uma mercadoria, tenho direito. Por consequência, também ele diz que haverá uma redução das autuações. Ora, se a obrigação principal está garantida, certo? Podem sim continuar existindo discussões relacionadas às obrigações que são acessórias, mas eu não tenho por que manter o mesmo volume das autuações se a obrigação principal, que é a que eu mais me preocupo, ela já está garantida. E também ele diz que haverá uma redução da concorrência desleal. Por que existe essa afirmação, esse ponto? Se entende, então, que aqueles que fazem uso do tributo dentro do formato que existe hoje, no contexto indireto, eu recebendo no meu caixa esse tributo e o utilizando, então, no meu fluxo, isso faz com que aqueles que não efetuam o recolhimento, eles realmente financiem as suas operações, e aqueles que utilizam de práticas aí de evasão fiscal, eles possam praticar preços que são mais competitivos. Então, pelo que a gente observa, ou pelo menos no contexto teórico, existirá uma redução dessa concorrência desleal. Em razão disso, também, se todo mundo paga tributo, nós teremos uma redução da alíquota total, que inclusive está em discussão sobre qual será o percentual de alíquota. É tanto que algumas pessoas, alguns colegas até chegam a dizer o seguinte: olha, eu não vou fazer nenhum tipo de estudo agora porque não tem alíquota, né? Vocês já devem ter ouvido falar algo sobre isso. Alguns empresários que também assistem alguns vídeos que são compartilhados por aí, também chegam para dizer o seguinte: olha, nós estamos em 2026, esse ano político, com certeza vai rolar uma prorrogação por aí. Nem a alíquota saiu ainda, por que a gente vai se preocupar tanto com esse negócio de implementar efeito da reforma na minha empresa, na minha operação? Existem sim os negacionistas, que a gente vem combatendo até essa desinformação, e no final da conta também tem aquilo que é considerado como redução no hiato na tributação. O que significa isso? Esse gap tributário nada mais é do que a diferença entre a expectativa de recolhimento do tributo versus o que efetivamente foi recolhido em favor dos cofres públicos. Isso tudo que estou parafraseando aqui é o que o fisco afirma que vai acontecer. Na nossa vivência e no mundo real, a gente sabe que pode e vai ser um pouco ou muito diferente disso. E nós vamos aqui conversar, fazer muitas reflexões, por que pode ser bem diferente. Tranquilo? Beleza. A Lei Complementar 214, em seu artigo 27, que foi visto, inclusive, de forma bem intensa mais cedo, aqui por outros professores, ele traz a estrutura de liquidação correspondente à extinção do crédito tributário. Legal. Está lá que o crédito tributário, o primeiro item que é considerado para que ele seja extinto, o débito tributário, melhor dizendo, é quando ocorre, ou por meio de, uma compensação. Perfeito. Segundo, pelo pagamento por parte do contribuinte. No item número 3, nós temos aí que é o recolhimento na liquidação financeira, aí que entra a pauta que realmente incentiva a gente a analisar com muito cuidado isso, que é o split payment. Na sequência, o recolhimento pelo adquirente, que é uma estratégia que existe para que você não precise, ou seu cliente, esperar pela boa organização, pela boa vontade, ou por qualquer que seja o motivo por parte de um fornecedor, para que você faça, então, o uso e tenha acesso direto a esse crédito. E, por fim, a possibilidade de alguém, um terceiro, um responsável, outro, ele receber a incumbência de realizar esse recolhimento. Mas, muito bem, o que a gente, então, precisa trazer aqui de reflexões, certo?
Observando a nossa cadeia operacional convencional, tá? Nós temos aí uma indústria que, dentro de uma estrutura perfeita, ela manda produtos para um atacado, o atacado para o varejo e o varejo para o consumidor final. Nessa rota, como um todo, existem várias possibilidades dentro das negociações de acontecer, então, a liquidação não só da própria compra, mas como também do tributo. E um dos lances mais peculiares que nós temos aqui é ainda a reserva, a preservação dos pagamentos em espécie, quando se tem a ideia de que, com o uso desse pagamento em espécie, o próprio contribuinte, ele poderá, então, meio que burlar essa sistemática de split tributário e manter em seu caixa essas quantias. Então, entendendo desses pormenores, um dos itens que nós precisamos levar em consideração e trabalhar de maneira muito detalhada e séria é justamente o efeito desse elemento tributário dentro da nossa cadeia operacional e produtiva, quando nós não sabemos quanto foi embutido ou pago de tributo em momentos anteriores à chegada daquele determinado item na minha empresa. Ou seja, o volume que efetivamente foi desembolsado do fornecedor ou pelo fornecedor do meu fornecedor, que reflete no meu preço, mas que eu ainda não consegui mapear isso e precisarei realizar esse procedimento para que, assim, eu possa, então, melhorar a minha estratégia de precificação e, por consequência, me dar alternativas de fazer um bom uso do crédito tributário. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Primeiro, nós temos aí, de acordo com o que está lá nesses intervalos, da Lei Complementar 214, 3 tipos de split, e a gente vai precisar até desmistificar alguns deles aqui na contramão daquilo que, por vezes, a gente tem ouvido falar de alguns daqueles que se responsabilizaram por parte do fisco de tecer alguns comentários a respeito dessas técnicas que o governo ele está estruturando junto ao Banco Central. E o primeiro que está em tela é esse split, que é o superinteligente. O que é o split superinteligente? Nós temos aqui uma estrutura tradicional das minhas cadeias, ou da minha cadeia operacional comercial. Certo? Vamos imaginar comigo aquele cenário ali e vamos entender os gaps desse tipo aí de split, que é o primeiro que nós vamos analisar juntos, né? Muito bem. Nós temos aqui uma operação de venda de um atacado para um comércio varejista, houve a venda desse bem e a gente passa a realmente ter de forma muito destacada, muito clara, essa tributação por fora, onde nós temos aí a venda do bem que é R$1.000 mais 28%, que a gente qualificou aqui como sendo a alíquota utilizada no exemplo, para fins de IBS e CBS. Então, o valor pago será de R$ 1.280, mas o valor que vai compor o caixa será de R$1.000. Perfeito? E aí nós vamos ter o primeiro split, que vai direcionar para o Comitê Gestor do IBS e para a Receita Federal, aqueles 280 que estão ali. Perfeito? Muito bem. Entendendo, então, que vai para o meu caixa esses R$1.000 e eu tenho um débito, por consequência, de 280, e isso, em função do split, o primeiro já vai fazer com que exista um crédito para o varejo de 280, nós vamos, então, observar agora a outra etapa da cadeia, onde o varejo vai mandar para o consumidor final, agora utilizando como estratégia de preços R$ 1.500 para essa operação. Vai vender o produto por R$ 1.500, 28% de IBS, CBS por fora, certo? E aí nós vamos ter aqui um outro movimento, que é nessa hora que vai existir, então, uma consulta no contexto split payment superinteligente, onde o objetivo dessa consulta é fazer com que o recolhimento, o split efetivo, o valor que vai ficar para o fisco já considere
esse crédito que o varejo tem direito. Essa consulta, de acordo com a sistemática que nós estamos observando no âmbito da apuração assistida, ela é simultânea à operação de venda por parte do varejo, quando ele direciona isso ao consumidor final. E o que é que vai acontecer? A partir desse instante, existe um split, que é de R$ 140, certo? Por que os 140? Porque já está sendo considerado o crédito do varejo por ocasião da sua aquisição e vai voltar para o caixa da empresa varejista os R$ 1.500, preço do produto, mais o valor de R$ 280, que é o líquido do que ela tem a receber, que ela vai manter dentro da sua operação de venda. É importante que a gente lembre que aqui no resumo total dessa apuração, dentro dessa estrutura e dessa cadeia, e entendendo, inclusive, que o atacado, ele, aqui nesse exemplo, não admitiu, não tomou nenhum crédito, o total da apuração aqui é R$ 420. Mas o que é que eu preciso, o que é que nós temos realmente que observar? É justamente nesse segundo momento aqui, ó, com o split super inteligente, através dessa consulta a ser realizada para os cadastros dos contribuintes, nós teremos, então, um recolhimento que vai ser efetivamente da diferença do débito do meu fornecedor, ok? Utilizando automaticamente, de forma super inteligente, como ele sugere, né, o crédito nessa apuração a partir desse instante. E quais são os itens que a gente precisa trazer como reflexão? Perfeito, se eu uso, enquanto varejista, para o consumidor final, uma chave Pix, que ela é estática, ela é um QR Code com aquele código estruturado do banco, ou um telefone, ou CNPJ, a própria Receita Federal ainda não conseguiu desenvolver, junto aos seus parceiros do Banco Central, uma maneira de realizar essa implementação aqui, nesse momento, nesse formato. Existirão implementações a partir da chave Pix dinâmica, aquelas que os contribuintes mais estruturados, mais organizados, eles disponibilizam quando tem lá um PDV, que possui sim um sistema robusto próprio, que você lê o QR Code até na maquininha. Mas para os varejistas em geral, isso se torna um desafio e, por consequência, o desafio ter esse POS, esse PDV estruturado e, por consequência, para a Receita Federal também. Esse aí é o tal do super inteligente. Tranquilo? E nós temos o outro, que não é tão inteligente como esse, mas ele é inteligente ainda, ou permanece, né? E esse split inteligente, ele possui uma diferença em algumas dessas fases. E nós vamos ver aqui quais são. Entenda, vamos manter o mesmo exemplo de cadeia comercial. Tem um atacado que vai vender para um comércio varejista um produto que também custará R$ 1.000, com o imposto por fora. Ao vender esse produto por R$ 1.000, com esse imposto por fora, que isso aí é claro para todos nós vamos ter também um primeiro split, onde esse primeiro split ele vai fazer com que, ainda nessa composição, entendendo que de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de empresa para empresa, de contribuinte para contribuinte, de fato, meus amigos e minhas amigas, a implementação dessa estrutura, ela já deve rodar, sim, a partir de 27. Por quê? Porque já existem mecanismos estruturados para acompanhar o desenrolar desse crédito financeiro quando eu vendo de um contribuinte para outro, e o próprio uso das obrigações acessórias, a saber, a nota fiscal eletrônica, também reforça essa implementação, certo? Mas nós temos aqui, até esse momento, a mesma coisa em termos estruturais, e o que vai mudar é nesse momento aqui, quando eu tenho no varejo, essa mesma operação de venda que vai acontecer pelos mesmos R$ 1.500 do exemplo, que haverá, então, uma consulta também à própria base da apuração assistida, no âmbito aí dos entes fiscalizadores, com um outro split. Mas esse outro split, ele será no valor total dessa minha segunda operação de venda. Opa, está vendo?
Isso aí foi porque tinha muita gente falando de ICMS mais cedo, ok? Então, veja que nós temos aqui um split que corresponde ao valor total de incidência do IBS e da CBS nessa minha segunda etapa. E o que é que acontece? De onde surge essa consulta? Nessa consulta, ele vai dizer para esse varejista aqui o seguinte: olha, eu estou recebendo esse valor total que está incidindo nessa sua operação de venda, mas eu vi que você tem créditos elegíveis em razão da sua compra, logo, como você é um bom rapaz, você poderá então receber de volta, através da sua apuração, um crédito que corresponde a R$ 280, e para o seu caixa virá os 1.500 de imediato, em razão da sua operação de venda, e esse crédito de R$ 280 voltará para você em até 3 dias. Existem promessas de que o retorno desse crédito vai acontecer bem antes disso, mas são promessas, né? E a gente conhece as coisas da Receita. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, né? Mas a gente deve se preparar para que aquilo que consta em termos de prazo, ele seja minimamente atendido. Perfeito? E aí nós temos um outro que ele nem é super inteligente, nem é inteligente, mas ele é mais simples, segundo a perspectiva do fisco, certo? E esse terceiro, que a gente vai verificar aqui, que é o split simplificado, dentro dessa mesma estrutura, onde nós observamos, sim, a manutenção desse movimento operacional, o crédito que vai do atacado para o varejo, o primeiro split, a possibilidade de uso desse crédito por parte do atacado para o varejo e no seu efetivo recolhimento, isso aí super tranquilo, mas aí vamos imaginar que esse varejo é um supermercado. O supermercado, como nós bem sabemos, utiliza uma série de produtos que possuem tributações distintas, redução de base de cálculo, se ele está, inclusive, vendendo aí para uma entidade pública, pode ser que exista uma isenção, uma não incidência, uma não tributação. E o que é que o fisco, ele então entende que é mais aplicável a esse modelo? Trabalhar com um percentual médio para o setor. Esse percentual médio para o setor é que vai ser exigido dentro do formato split payment. Como assim? Nós temos então aqui um cenário que é o seguinte: nessa operação também de uma venda de um bem por R$ 1.500, ou poderia ser uma prestação de serviço, nós vamos ter um split estabelecido através de um percentual pré-fixado, 7%. Esse 7% vai incidir por fora dessa minha estrutura de preço de venda, não vai mudar nada enquanto isso. Eu vou, então, mandar para o fisco esse 7% e depois, caso eu não tenha créditos suficientes para fazer uma compensação da diferença que eu teria que recolher em razão do percentual da alíquota de IBS e CBS, eu passo um pagamento da diferença. Lembra daquilo que nós mostramos há pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo, que está lá no artigo 27? Eu faço a extinção do crédito através de uma compensação, e uma das hipóteses é esse recolhimento. E aqui eu também estou satisfazendo o meu débito, e, no final da conta, num resumo dessa minha apuração, eu vou ter, por consequência, o valor de R$ 420 também recolhidos. Essa é a principal diferença entre os 3 modelos. Mas antes de apresentar esses 3 modelos aqui, eu tinha comentado com vocês dentro do efeito tributo no preço, principalmente porque nós estamos aqui imaginando, dentro desse cenário ideal, esse atacado ali, né? A gente trouxe para o caso, para efeito ilustrativo, ele sem admitir nenhum crédito. Mas como é que eu posso, então, pensar na minha formação de preço, retirando isso que a gente entende por resíduo tributário de momentos anteriores da cadeia? E como é que funciona isso do resíduo tributário? Como é que eu posso utilizar essa expertise para otimizar o meu fluxo de caixa? A gente também tem alguns pontos como esse para a gente, então, trazer aqui para as nossas reflexões, que é o que tem um denominado
como efeito tributário acumulado. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já viu em algum lugar algo relacionado a esse tipo de procedimento? Vamos aqui, então, ilustrar. Imagina que você tem aqui, perfeito, um determinado fornecedor, onde esse fornecedor, ele tomou serviços, ele recebeu créditos correspondentes a uma locação, ele realizou, então, atividades operacionais que deram a ele direito a tomar crédito, e ele, então, tem documentos fiscais, recolhimentos vinculados a esses documentos fiscais idôneos, que admitem para ele uma aquisição de créditos, ou créditos sobre essas aquisições, um montante de R$250. Perfeito? Você está lá no final da cadeia. Vou até avançar para que você veja aqui o cenário, certo? Você está adquirindo esse item X. O que nós estamos fazendo aqui é uma reconstrução da história desse item X para que a gente saiba qual foi o impacto da tributação no preço desse item, para que assim eu possa melhor estruturar o meu preço enquanto varejista, enquanto atacado, para esse determinado item específico. Isso aí, para nós, que talvez atuamos com pequenas e médias empresas, pode até soar indiferente, mas nós estamos em um período de transição que essa análise, para quem fatura na casa de milhões, isso faz toda a diferença, porque eu posso perder dinheiro, principalmente se eu adquirir produtos no momento errado e não poder utilizar crédito sobre esses produtos dentro do volume que, para mim, vai ser interessante e vai impactar diretamente o meu caixa. Então, veja só, o fornecedor do seu fornecedor, ele recolheu IPI, PIS, COFINS, ICMS, ele apresenta tributos diretos na nota fiscal eletrônica, você consegue enxergar na nota fiscal eletrônica tributos que somam R$1.000. Mas ele também, nessa operação de venda para você, ao encaminhar esse determinado produto, você, junto com aquele produto adquirido, também tomou serviço, também recebeu aí locações, e isso gerou crédito, inclusive a locação, um lance que é um dos itens que vai aumentar a base tributável. Não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas pode anotar, realmente a tributação vai aumentar. Mas como é que eu digo isso e com qual base eu faço essa afirmação? Muito simples. A base tributável ela vai ter uma ampliação. Locação que era nem, né? Nem ICMS, nem ISS, agora tem IBS e CBS. Milhas de cartão de crédito também vai figurar como base tributável, dentre outros elementos. Então, se a base vai aumentar, naturalmente, a carga ela efetiva também vai ter o seu aumento. E aqui eu tenho a figura do meu fornecedor. O meu fornecedor, desse item X, recolheu PIS, COFINS, etc. E eu vejo nessa nota fiscal do meu fornecedor tributos. Está lá nos campos próprios. Mas esses tributos que eu vejo nos campos próprios, eles sofreram o impacto do fornecedor, do meu fornecedor, como a gente observa aqui. E qual o efeito disso? No final da conta, quando eu adquiro esse item X, olha só, eu tenho tributos que são visíveis, ou seja, que estão na minha nota de compra, e eu tenho tributos que estão acumulados na cadeia. Perfeito? Sendo esses tributos acumulados na cadeia, somando R$ 1.500. E, no final, eu tenho um resultado interessante, porque a minha tributação efetiva, ela tanto é o tributo que eu vi na nota fiscal que eu comprei, como dos tributos que foram incidentes sobre aquele item que os fornecedores do meu fornecedor, eles recolheram. Então, isso é um preparo, isso é uma conta, isso é uma análise que a gente também deve colocar aí na nossa esteira de produtos e serviços, porque essa tributação que a gente pode considerar como acumulada em toda a cadeia, a efetiva, que aqui soma R$ 2.065, vai refletir no elemento preço. Vocês já fizeram como vai ser o impacto do IBS e da CBS no preço dos seus clientes?
Se ele quiser continuar com a margem de 55% que ele tem hoje, ele vai ter que vender por quantos produtos dele? Vocês já fizeram essa conta? Dentro do período de transição, com a validade plena de IBS e CBS em 33? As margens, se essa recomposição de preço não for feita, elas irão diminuir. Eu tenho até condição de te provar isso. Porque agora é muito simples até da gente justificar. Se hoje eu recebo o tributo dentro do meu caixa, eu vou deixar de receber. Logo, eu vou ter que revisar o meu preço. Se essa revisão vai acontecer, ela vai ser para mais. E eu não posso, de 2032 para 2033, aumentar 40% do meu preço. Eu tenho que fazer isso como? Escalonada e progressivamente. Certo? É uma dica que também pode fazer com que a gente tenha oportunidades ótimas aí de atuação e, consequentemente, de remuneração. Perfeito? Nesse contexto, pessoal, nós temos a possibilidade de realmente fazer muita diferença na vida, na jornada aí dos nossos clientes, né? Mas, às vezes, a gente se depara com uma dupla e acabamos nos tornando muito fãs dessa dupla, que nos impede, às vezes, de implementar boas soluções, né? Eu sei que não é o caso de nenhum de vocês que estão aqui. Tem gente que confia nos vídeos, nas publicações aí que tem nas redes sociais. O empresário, né, às vezes, dá mais crédito ao que ele vê sendo postado por um eventual empresário, que também supostamente foi até preso por coisa ligada aí à sonegação, né? Que diz para ele que determinado regime é uma maravilha, ele abraça aquilo como se fosse a última salvação da jornada empreendedora dele. Mas uma dupla que a gente não pode ser fã é justamente essa aí, né? De nós não buscarmos o aperfeiçoamento. E quando se pergunta para a gente, olha, você já leu as atualizações que saíram com a Lei Complementar 224? Aí você responde com a dupla, eu nem li, nem lerei. Estou muito ocupado. Olha, saíram atualizações que vão realmente impactar bastante a jornada de determinado cliente em um segmento específico, transportadora, por exemplo, né? Você já está por dentro, mas aí o sujeito está aí bem fã dessa dupla. Não, olha, nem li e nem lerei, né? Não é, evidentemente, o nosso caso, mas fica aí essa reflexão para que a gente se distancie dessa dupla que é bem famosa, né? Principalmente, às vezes, nos colaboradores nossos, etc. Pois bem, meus amigos, o nosso propósito é realmente trazer essa reflexão relacionada àquilo que a gente tem de efeitos que o split payment, o pagamento por parte do adquirente, a forma que isso vai ser negociado através de contratos. Você vai assumir uma obrigação de um terceiro, você não vai fazer isso de graça. Isso exige que você realmente pactue aí termos, inclusive juros relacionados ao desembolso que você vai estar fazendo, que vai onerar o seu caixa em detrimento, certo? Do caixa do outro, que não tem o compromisso, organização ou fôlego para assumir isso aí. E o que nós devemos, então, é nos colocar enquanto profissionais, dentro da expertise que nós temos, é realmente sermos, como sempre, a elite técnica que traduz todas essas mudanças. Tenho certeza que muitos são os movimentos, cada qual vive individualmente a sua guerra, as suas dificuldades, com equipe, com sistemas, com fisco, com Secretaria de Fazenda, que às vezes parece que luta contra a gente, né, e não deixa a gente trabalhar, com o município, enfim. Mas nós realmente precisamos assumir, nos colocar nessa posição, reafirmando aquilo que vocês, todos nós, ouvimos com frequência, e fica para vocês, ou espero de vocês aí, só agradecer por essa oportunidade, as professoras. Estamos juntos. Dentro desse link aí tem um canal que eu vou colocar aí esse material. E contem comigo, vamos adiante. Abraço. Muito grato. Muito obrigado, professor Adalberto Vitor.